Fala galera, que corri essa prova de FONE de 2022 com entrada em 2023, é, introduzindo, né, enfim, o conteúdo dessa prova já. Falando minha opinião aqui, né, achei uma prova bem densa, tá? Densa no sentido de vários conteúdos, tá? Muita questão. Se você não sabia o que a expressão idiomática ali significava, você já perdia a questão, tá? Não teria como ir por eliminação. Uma de verbos ali, traiçoeiros. Se você soubesse identificar a voz verbal, você conseguiria acertar, tá? Conseguiria eliminar pelo menos umas 3 ou 4 alternativas ali. E as outras de interpretação era só voltando o texto e lendo mesmo, tá? Mas iniciando aqui, questão 1. According to the text, A. There's a surfeit of food in the Ukrainian ports. Tá? Quando ele diz surfeit, é excesso. A gente vê que não tem excesso. Porque ele tá dizendo aqui, ó, food running low, tá? Aí ele diz aqui, ó, Ukrainian ports, aí ele confirma essa ideia de que running low tá se esgotando a comida, tá? Então não tá tendo excesso nenhum. A B. The Russian invasion is laying waste to global shipping. Laying waste antes de causando estrago, tá? Causando estrago. E onde que isso é confirmado? Essa aqui realmente é correta. Aqui, ó. No primeiro parágrafo, né, ó. Russia's invasion of Ukraine is wreaking havoc on global shipping. Maravilha, mas que caralho é wreaking havoc? Também causando estrago, tá? Tá arruinando o global shipping. Então aqui a gente vê, enfim, transporte, né, global tá sendo, enfim, impactado, tá sendo arruinado, né? A gente for dramatizar um pouco. C. The Russian siege of Ukraine is panning out. Tá? Aqui ele só enfeitou alternativa, mas isso também está sendo dito aqui nessa afirmativa aqui, da oração, porque, ó, Russian seizure é invasion, tá? Russian invasion of Ukraine. Panning out, tendo sucesso? Não, tá? Panning out significa tendo sucesso. A gente viu o que ó, está causando estrago, tá? Você pensa, mas está causando estrago pro global shipping, pro transporte global, e não para a Rússia em si. Tá tendo prejuízo para a Rússia também, porque em vários momentos a gente vê que a Rússia está sofrendo sanções estão sendo mencionadas aqui, ó. British government announced it was immediately closing UK ports to Russian vessels. Esse é um tipo de sanção, né? A Rússia já está sofrendo um impedimento ali, né? Aqui também mencionado, ó, Mediterranean Shipping Company, the world's largest shipping company, has announced it's suspendendo o tráfego de containers para e da Rússia, tá? Então a gente está vendo que a Rússia também está sofrendo muito com isso, tá? Os impactos econômicos de uma guerra não são só numa mão, tá? São, enfim, são para os dois lados, não só para o território invadido, mas sim para quem invade também, tá? D. Worldwide shipping is making strides on account of the Russian invasion. Making strides é de dar passos. Quando a gente tenta dar passos, a gente dá avanços, tá? A gente não tá vendo que tá tendo esses avanços, porque novamente, voltando aqui, ó, tá causando estrago. Essa invasão tá causando estrago no global shipping, tá? Então não tá fazendo avanço nenhum. Global shipping is thriving as a result of the Ukrainian occupation. Novamente, ele tá colocando palavra bonita pra te confundir. Quando diz thriving, é no mesmo sentido de panning out, de ter sucesso. A gente tá vendo que não tá tendo sucesso. Tá tendo estrago, tá? Tá tendo impacto. Impacto ruim, tá? Efeito ruim. Então, a 1 é a brava mesmo. A 2. It is impossible to infer from the text that A. Humanitarian assistance is beside the point. Quando ele diz beside the point, é de perdeu a importância, perdeu a relevância. Não. Por que não? Porque que até mesmo, enfim, diante das sanções, dessas proibições, enfim, das mercadorias, as coisas não estarem chegando na Ucrânia, a gente vê que, enfim, suprimentos básicos, né, como comida e medicação ainda estão chegando lá, por mais que em pouca quantidade. Por que em pouca quantidade? Porque a gente vê que aqui no final também está falando, ó, que o país está sofrendo com escassez de oxigênio, coisa básica para os pacientes. E aqui, ó, suplementos de coisas básicas ali hospitalares, tá? Então, os materiais hospitalares a gente vê que está em escassez, tá? Então, por isso que não é irrelevante. A gente vê que é relevante porque isso aqui está sendo mencionado e também porque a população ucraniana também sofre com o impacto da guerra, tá? Não é só o governo, não. Então, por isso que está errado. Bravo. The transportation of goods is plain sailing. Quando ele diz plain sailing, é que ele está sofrendo de um obstáculo ou dificuldade e está sem problemas. A gente vê que está com problema sim, porque isso, ó, está sendo mencionado várias vezes no primeiro parágrafo, tá? Aqui, ó. Vou deixar esse
esse trecho em destaque, porque toda hora a gente está voltando nele, ó. Russia's invasion of Ukraine is wreaking havoc on global shipping, which transports 80% of the world's trade, tá? Então tem uma importância danada o estrago que está tendo. Penalties imposed by the US government pose threats to vessel already on the way. Tá? O erro está aqui quando ele diz already on the way, porque as sanções não afetam enfim, os navios, né, ships, embarcações e tal, que já estão na rota, já estão em caminho. Quando diz already on the way, on route, pose threats, não afeta. Então corta a charge. The European Union is on the verge of casting out Russian ships from dropping into its ports. Sim, essa aqui é correta por quê? Porque aqui nesse trecho a gente vê que a União Europeia está sendo esperada para agir da mesma forma que a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido. Aqui, ó, por tomar a medida de fechar os seus portos para embarcações owned, propriedades da Rússia, né, no caso, ou operadas por companhias, empresas russas, ou ainda navegando sob, enfim, bandeira russa, né? Então a gente está vendo que quando aqui ele diz on the verge of casting out Russian ships, o que ainda está pensando. E o que a gente vê aqui, ó, is expected to imminently follow UK's lead. É porque está sendo esperada para agir como a atitude, não, né? Lead, no caso, a atitude do Reino Unido, tá? Então está sendo esperado para ter a mesma atitude. Ela tá levando isso em conta também, tá? Não, aqui tá dizendo que tá tendo a expectativa, mas ela também tá, ó, on the verge of catching out, é justamente nesse sentido de estar considerando, tá? Então tem uma expectativa e tem também uma consideração por parte do governo, né, europeu. China refrained from backing Russia, tá? Quando diz refrain, antes de recusar, ajudar, né, apoiar a Rússia, a gente vê que isso é incorreto, porque aqui a gente diz, ó, aqui, ó, that means Russia will be cut off from much of the world, able to send and receive goods only via primarily Asian shipping companies such as China's COSCO. Ou seja, a gente está vendo aqui que, enfim, o meio de transporte deles está sendo somente por empresas ali asiáticas, né? A gente está vendo que uma da China é mencionada, tá? Então, nega essa época de estar correta. Então a 2 é a delta mesmo. A 3. The invasion of Ukraine is wreaking havoc on global shipping, tá? Ele que é o que significa, né? Um sinônimo aqui, né? Wreaking havoc, causando estrago. That means it's international freight, tá? Cargueiros, né? Cuidando? Não. Uplifting. Aumentando? Aumentando em que sentido? Não tem nada a ver. Strengthening? Fortificando? Não. Evolving? Evoluindo? Não. Passa a mesma ideia da Bravo. Ravaging? Ravaging é no sentido de danificar, né? Arruinar, devastar. Quando a gente diz wrecking havoc, tá causando estrago, é justamente essa que é a ideia passada, tá? Na 4, mark the option with the correct sequence to complete the previous excerpt, tá? Seafarers are being, military vessels, tá? Aqui, isso aqui é bom, tá? The military vessels é o agente passiva e eles que vão estar praticando ação sobre os seafarers, ou seja, os navegantes marinheiros, tá? Então, aqui teria que ser o by, porque só da gente exportar que esse daqui é o agente passiva, a gente já corta aqui quantas opções, ó. A Bravo, aqui ó, o 2, o by, tá? Off, não, tá? From, não. On, não. Então a gente já, só de saber uma, a gente já corta 4, já marca, tá? Mas por que o resto? Aqui ó, vamos ler de novo. Seafarers are being fired upon by military vessels. Fired upon, ou seja, estão sendo atingidos, né? Estão sendo atirados, ou seja, se a gente mudar, né, para a ordem ativa, as embarcações militares estão atirando nos marinheiros. Então, esse upon passa essa ideia de nos, né? E quem está sofrendo a ação de ser atirado? Os marinheiros, tá? A 3, né? Aí que continua falando, one seafarer has been killed and others were entrapped, the Sea of Azov and the Black Sea Coast, tá? E aqui finaliza o período. Tá? Então, quando ele diz
outros permanecem presos no mar do Azov, então in, tá? Isso aqui realmente está corretinho. E aqui seria ao longo da costa, né? Da costa do Mar Negro. Então seria ao longo, tá? Ao longo da costa, tá? Nesse mar e ao longo dessa costa aqui. As 5, né? They are to precarious position again. Estão na posição, né? No sentido de estar em algo, no caso, posição precária. Então seria o win mesmo. Tá? Essa é boa, né? Se você soubesse qual que seria aqui na 2, né? Soubesse isso aqui, o agente tá passivo, por quê? Essa construção aqui tá na voz passiva, você já saberia que era o by e você já ganharia a questão. Tá? As 5, according to the previous excerpt, the seafarers are undergoing a treacherous situation, tá? Quando diz treacherous, é perigoso, situação perigosa. Ele diz, which statement is the odd one out? Odd one out é diferente das demais, tá? Qual fala aqui que é a diferente das demais? Então, vão ter 4 aqui, passando a mesma ideia. A gente quer a que está expressando outra coisa. Ele diz aqui, they are in a fix. In a fix é uma situação difícil e também estranha, tá? Então, é justamente o que treacherous situation explicita e expressa, tá? Então, a gente não quer essa, a gente quer diferente. Bravo, they are going through a sticky patch. You're going through a sticky patch é essa ideia de experiência problemática, tá? De os navegantes estarem passando por uma experiência problemática. Então, eles estão, sim, going through eles estão realmente passando por uma experiência traumática, né? They are going through a sticky patch. Sim, essa é a ideia expressa, que nem a C. They are painting the town red. Por que é essa resposta? Porque painting the town red significa que eles estão festejando, que eles estão na farra. A gente vê que não, a gente vê que aqui ele disse inclusive que foi assassinado e outros foram e outros continuaram presos, tá, no mar lá. Então realmente essa Charlie aqui, a Delta, they are on a razor edge, novamente, on a razor edge aqui também passa essa ideia de situação perigosa, situação difícil, né, situação traiçoeira ali. A Echo, they are having a thin time of it. Having a thin time of it não é esse tipo de experiência boa não, tá? Have a thin time é justamente passar por uma experiência ruim, tá? Experiência infeliz, tá? Passar por ter uma experiência ruim. A gente vê que não é essa também não, e é a Charlie. Essa daqui é sabe ou não sabe? É de idioms, tá? Questões idiomáticas. Essa daqui pouca gente ia acertar, tá? Essa não tem isso não, mas realmente pouca gente ia acertar. Read the previous excerpt and decide if the following statements are true or false. Mark the option with the correct sequence. Concerning seafarers, it is possible to say that they are having a ball. Having a ball de se divertir. Não, eles não estão se divertindo, tá? Estão passando por situação difícil, porque disse que um foi morto aqui, porque eles estariam se divertindo. Não. They are not in a tight corner. Tight corner é situação perigosa, tá? A gente viu aqui justamente nessa questão que afirma que eles, estão passando por uma situação perigosa, tá? Então isso aqui você já cortava também porque ele diz not, tá? Então a gente já corta bravo e já marca eco. Vamos analisar o resto. 3. One has been bumped off. Quando ele diz bumped off, é no sentido de assassinado, de morto, né? Quando ele diz aqui, one has been killed, tá correto isso daqui. A 4. They are well-heeled. Well-heeled é no sentido de rico, tá? De abastardo financeiramente. E essa daqui tá errada porque ele diz aqui, que others have lost their jobs and cannot access their salaries. Ou seja, estão sem dinheiro, tá? Então não estão ricos, não. A 5. They are being laid off. Laid off é no sentido de demitidos. E isso é correto porque diz que eles perderam o emprego, lost their jobs, tá? Então a 3 e a 5 estão corretas, 3 e 5 corretas. Então realmente a eco. A 7 é do verbo lie e lay, tá? Isso daqui é bem chatinho. Mas, por exemplo, se você soubesse identificar, enfim, a voz verbal aqui, por exemplo, dessas duas primeiras aqui, estão na voz passiva, você conseguiria identificar que o que teria que estar aqui é um verbo no particípio, tá? Só que essa ideia você já cortava bravo, porque tá no ING a primeira, Charlie e a Delta, tá? E já cortaria a eco também, tá? She's been laying, não, she's been laid, tá? Você já, de fato, você já mataria a questão. Por quê? Por que teria que ser particípio?
Porque foi o que eu falei, tá na voz passiva, ó. Many sickness are being at the door, tananã, of stress are being laid. Estão sendo postos na porta do estresse. Então, tipo assim, estar sendo posta. Até no português, posta é um particípio. Aqui, ó. She's been low with flu for a long time. She has been low, laid low, ó. Laid low with flu for a long time. Ou seja, ela está. Se bem que traduzindo para o português ficaria confuso. Mas quando eu digo ó, laid low, é porque ela tá adoecida, né? Com a gripe por muito tempo. A gripe, no caso, adoeceu e enfraqueceu ela. E eu tenho essa ideia aqui exposta para você entender, que ó, lay low é no sentido de adoecer e enfraquecer. E lay seguiria a ideia de. Aqui, ó. O particípio laid, tá? Não seria lay, não, nem lied, que não tá no sentido de mentir. Mas laid low with flu for a long time, porque realmente a gente vê que flu aqui no caso seria o agente da passiva porque foi o que enfraqueceu ela, tá? Então aqui, ó, aqui a gente não vê explicitamente o que causa as doenças, enfim, para deixarem elas na porta do estresse, ou seja, as doenças que causariam estresse? Não. Aqui está dizendo que as doenças estão sendo deixadas na porta do estresse, uma ideia metafórica, né? O que, querendo ou não, contribui. Mas a gente vê que essa construção aqui toda, tanto nessa quanto nessa alternativa, está na voz passiva. E a gente vê que ó, are being é uma construção que é o ing continuous, seria o present continuous, tá? Continuous. Nessa daqui. Então aqui teria que ser o particípio mesmo, tá? Aqui voz passiva. E na 2, she's been laid low with flu for a long time. She has been laid low with flu. Então, ou seja, aqui, ó, a gente poderia deixar assim, na ordem ativa, ó, pra você entender a ideia. Flu has laid her low, tá? Laid her low for a long time. Has been laying her low. Has been laying. A gente poderia deixar assim, ó. Has been laying her low for a long time. Ou seja, essa que seria a ideia na voz ativa, porque o que está enfraquecendo ela é a gripe, tá? E aqui trocou a ordem, por isso que aqui teria que ser o particípio, tá? Explicação longa, eu sei, mas se você identificasse a voz passiva nessas duas alternativas, você já tiraria qualquer indício de particípio aqui, tá? Mas analisando o resto, a 3. I could hear her tanana, down the law. Por que aqui é lay? Porque lay down, ó, lay down é assegurar, concluir, né? É o que está sendo expresso aqui, ó, lay down, guardar, concluir, etc. Mas aqui na ideia de concluir a lei, de assegurar o que está sendo dito pela lei, tá? A 4. I felt so lazy just around on the beach all morning. Aqui seria lying around, tá? Porque nesse sentido de tá jogado ali na praia à toa, né? Enfim, quando diz que se sente preguiçoso é porque tá jogado ali na praia à toa. E quando é line aqui é porque tá sendo conjugado de acordo com esse verbo aqui no sentido de deitar, tá? De estar deitado ali na praia à toa, enfim, jogado, né? Mas eu trouxe esse outro exemplo aqui, que quando a gente diz her keys are lying around on the sofa, é porque as chaves dela estão jogadas no sofá, né? Estão desorganizadas, soltas ali. Não é para as chaves ficarem ali. Elas só foram deixadas ali porque a pessoa não colocou onde deveria. Por isso que estão jogadas no sentido de desorganizadas, fora do lugar, né? Tá. A 5. John tanana back against the pillows. Lay back. Por que não é laid? Porque quando a gente diz lay back no sentido de se encostar, o verbo no bare infinitive é lie, tá? Lie back, tá? Porque aqui, ó, lie no sentido de deitar, quando a gente diz se encostar, né, encostar assim, seria no sentido de deitar, né? E você não fica mais em pé. E a gente vê que o past de lie é lay, tá? Por isso que lay back é conjugado dessa forma. Lay. E lay aqui. 6.
On the day of the party, all arguments between the families were aside. Aqui é late, tá? Poderia vir com o verbo set aside, mas significaria a mesma forma de os argumentos, as brigas, enfim, as intrigas, laid aside, serem postos de lado, tá? Enfim, espero que não tenha te confundido tanto essa explicação longa, perdão, dessa questão, esse porque é muito detalhezinho, mas é aquela coisa. Se você identificasse que aqui não tá no present continuous, no passivo, né? Você conseguiria eliminar, ó, 4 alternativas. E com a segunda, você vendo que também tá na voz passiva, apesar de não, enfim, do be aqui já está no particípio, você também conseguiria tirar qualquer indício de gerúndio e também encontrar o particípio, tá? Para alternativa. Por isso que é a. Mas explicando o resto, é essa daqui mesmo, tá? Que tem outros sentidos, né? Não dá para você analisar só o verbo solo e querer acertar o resto, porque você não entenderia o contexto, né? Mas aqui eu expliquei direitinho, tá? Agora na 8, outra chatinha também de verbos. Aqui no caso, verbo to make e verbo to do. Make e do, tá? Essa daqui não tem. Essas duas primeiras aqui que vai dar pra gente matar, a questão, né? Elas não têm um background, uma justificativa gramatical, tá? Uma justificativa ali mais no campo semântico. Porque quando diz aqui, ó, the incident will serious damage. Damage é dano. Aí é 2. No caso, damage to his reputation. Aí é 2. Exercise can wonders for body, mind and soul. Wonders em maravilhas. Enfim, de benefícios. Só poderia ser o verbo to do, tá? Will do serious damage, can do wonders. Por quê? Porque aqui, nesse vídeo que eu trouxe aqui, eu vou explicar o resto, tá? Mas aqui o verbo to do, ele poderia expressar a ação de um benefício está sendo, enfim, dado, ou um dano sendo causado, é uma conquista, uma tarefa, e nessas duas aqui, a gente sabe que é o verbo to do. Só com isso a gente já conseguiria, a gente não conseguiria matar, mas a gente já conseguiria tirar Sharp, ó. Conseguiria tirar Bravo, conseguiria tirar Alpha, tá? Agora a terceira, essa terceira teria que ser o made, porque o made no attempt, o make an attempt, aqui ó, faz parte das colocações comuns do inglês, que também não tem tanta justificativa gramatical assim, tá? Esses substantivos aqui, ó, attempt, apology, effort, assumption, offer, são acompanhados do verbo to make, tá? Não seria do verbo to do, não. Eu trouxe esses outros exemplos para você, enfim, se familiarizar caso venha numa outra questão, tá? Então, por isso, você já tiraria a Charlie. Já tiraria a Delta. Aí seria a Echo mesmo. A 4. She made as if to speak, but then stopped. Tá. Essa daqui é uma expressão idiomática, tá? Made as if to speak. 4 aqui, ó. Expressão idiomática seria make as if to. Aí aqui viria a ação, tá? Aqui, ó. To speak, ou seja, make as if to speak. Aparentar algo. E aqui diz que ela aparentou, pareceu que ia falar, mas parou, tá? Então essa daqui é uma expressão idiomática, tá? Então não teria como eu dar mais outra explicação, porque aqui realmente seria o made, tá? Aí na 5, the head made the outfit, é no sentido de que completou o look, tá? Deu uma significância ali que tava faltando. Or made the outfit. Também é nesse sentido. Na 6, I don't think we'll turn another deadline. Make the deadline é complete on time, tá? E foi o que eu trouxe aqui, que make, ó. Make poderia ser complete. E aqui arrive on time poderia também ser, enfim, terminar uma tarefa no tempo certo, no tempo estipulado. Deadline é prazo, tá? No prazo ali estipulado. Então é make the deadline, tá? Tem umas exemplificações que eu trouxe aqui de formas mais comuns de aparecer numa questão, tá? Eu vou explicar de uma vez para não te confundir, porque eu já tô falando. Aqui, agora no sentido culinário ali, né? De assar e de cozinhar, seria o make, tá? Made barbecue, ó. Daisy's dad made barbecue for everyone. O pai da Daisy fez churrasco para todo mundo. His mom used to make a cornbread crust chicken pot pie for his birthday. Ou seja, make a pie, tá? A gente fez a comida. John made cake, fez bolo para todo mundo ontem. The employee made coffee for both the students and the teachers. Então a gente vê aqui, ó. Café, bolo, pizza não, tá?
torta, barbecue, seria no sentido de churrasco, tá? Então a gente vê aqui, ó. Todas essas coisas, no sentido de culinário, de assar, de cozinhar, foram feitas do zero, ó. Create from scratch, ou seja, criados do zero, tá? Então a gente já pode associar o verbo to make, tá? E não o verbo to do. Agora, terminando, né, essa questão, a 7. I know you don't like your niece, but there's no need to keep her down in front of everybody. To keep doing her down, tá? Do someone down, seria no sentido de menosprezar, tá? No sentido de não elogiar, tá? Então, isso daqui é outra expressão idiomática, né? Que nem na 4 aqui. Tá, agora a nona questão de interpretação. Tá. Choose the correct statement according to the text. Multiculturalism on board is a thorny issue and it's imperative to find means to take the head of its challenges. Tá. Multiculturalismo. Multiculturalismo a bordo. Thorny issue, imperativo to find means to take the head of its challenges. Tá. Isso aqui é realmente mencionado porque eu vou até ler a B, porque a gente vai contradizer a B, essa A é a correta. A gente vai contradizer a B, confirmando a A, nesse trecho aqui, ó. Quando ele diz, the article describes cultural differences on board as challenging and unprecedented, tá errado quando diz unprecedented, que sim, é desafiador, mas é algo necessário de ser, tipo assim, melhor tratado, as diferenças culturais, né? Seria sinônimo para multiculturalismo, tá? Nesse trecho aqui, ó, deixa eu pegar com esse marcador amarelo, quando ele diz aqui em cima, ó, multiplicity, cadê? Multiplicity of cultures. Aqui, perdão. Na cultures não. Multiplicity of persons whose ethnicity involves differences, not only language, but also culture and religion, are a major challenge to overcome and facing prolonged periods of on board. Tá? A gente vê que isso é uma dificuldade. Uma dificuldade tem que ser superada. Tá? E quando ele diz, ó, major challenge, a gente vê que são vários fatores, ó, de etnia, de religião, não só de cultura, mas também da língua falada ali, que são um desafio, sim, tá? Então, esse multiculturalismo, ele não só envolve a questão da origem da pessoa, mas também a religião, né? Enfim, a língua falada, tá? Quando diz thorny issue in imperative to find means to take the edge of its challenges, é porque é algo que precisa ser resolvido, né? Imperativo, é necessário ser resolvido. E essa brava aqui, ela, quando diz unprecedented, ela contradiz o que está sendo dito na A, tá? E a gente comprova a A voltando nesse trecho aqui. Então, aqui, já corta pra Charlie. Seafarers are held solely responsible for their performance on board. Quando diz solely, tá errado. Não é somente eles que são responsáveis pela performance deles, pelo trabalho deles a bordo, tá? Quando a gente vê aqui, ó, tem uma outra cor, deixa eu ver se tem outro trecho aqui. Tá. Não vou precisar voltar nisso não. Aqui, ele diz, ó, Seafaring Professional Culture, Seafaring National Culture, Shipping Company Organization Culture, todos os fatores. Isso daqui, ó, Industry Hail Safety Culture, all of the above, tá? Então, isso aqui, ó, quando diz all, ele resume isso. Safety Culture, Organization Culture, Culture. Você vê que são N fatores culturais que exercem influência, nos seafarers, nas atitudes deles, nos valores, atitudes, valores e team interactions, seria performance, tá? Então, quando ele diz ali na alternativa solely, ele diz somente. A gente vê que não é somente eles que são responsáveis pela performance deles. A gente vê que são todos esses fatores aqui mencionados que atuam na performance, tá? E por isso que essa chave está errada. A B. The challenge of cultural differences might be dealt with by curbing cultural
cultural awareness on board. Quando ele diz curbing, no sentido de ignorar, a gente vê que não. Por quê? Porque aqui, ó, diz, ó, therefore is of vital importance. Eu vou marcar aqui, ó. It is of vital importance. É aqui, ó. Boost the cultural awareness environment. Tá? Que outro ponto ele diz isso? Não, aqui já resume bem. Boost the cultural awareness environment, ou seja, impulsionar ali um ambiente mais de consciência ali cultural, né? Autoconsciência cultural, assim, maior, né? E aqui ele diz curbing. Curbing cultural awareness? Não é no sentido de ignorar. É de, ó, quando diz importância vital, impulsionar é totalmente diferente de ignorar, tá? Could the soft skills encompass a wide range of technical skills required to work on the deck and in the engine room? Technical, não, tá? Quando a gente fala de soft skills, a gente... Eles dizem algum momento de soft skills aqui? Deixa eu buscar no texto. Ah, achei aqui, tá? Quando ele diz, ó, soft skills é mais sentido cultural, de comunicação, que ele fala aqui, ó. Soft skills, such as communication skills, intercultural competences, understanding of how culture can impact communication. A gente vê que muitos desses soft skills aqui, ó, se voltam em torno de fatores culturais, tá? Então, quando ele diz technical skills, não. É no sentido de cultural, tá? Deixa eu apagar aqui. Ele erra quando ele diz technical, é cultural. Tá. 10. Outra chatinha, né? In addition, University of Hijack, sei lá como fala, Faculty of Maritime Studies conducted a survey noting that companies, the word conducted can be correctly replaced by the following phrasal verb with no difference in meaning, tá? With no difference in meaning, que é o sinônimo para conducted. Conducted é no sentido de conduzir, né? Conduziu aqui, conduziu, liderou, né? Quando a gente diz aqui que carried on, no sentido de continuar, tá? Mas aqui a gente não diz de continuar o que está sendo feito, mas sim de iniciar a liderança, de conduzir, tá? Não é essa ideia expressa, não. A B, quando diz carried away tem dois sentidos. De carry away, de levar para longe, ou de se alegrar. Tem uma pessoa, she got carried away. Aqui, ó, se eu falar assim, ó. Aqui no canto. She carried away. She carried her bag away. Ela levou a mala, a bolsa dela para longe. Agora, she got carried away with the news. Ou seja, ela se alegrou com as notícias, tá? Então tem dois sentidos. E nenhum deles se aplica a esse contexto. A C, carried out, finalmente. Carried out é no sentido de conduzir, de completar, de fazer algo. A gente vê aqui que é o sentido expresso, tá? Então, quando ele diz with no difference in meaning, é o sinônimo. E essa tá correta. A delta, carried off. Carried off é no sentido de, pô, teve sucesso, teve resultados bons. Se a gente vê que não é algo que está sendo expresso aqui, porque está falando de uma ação primária que ainda vai possivelmente desenvolver, possivelmente processar ali, enfim, ter resultados bons, mas isso não foi dito ainda. Aqui está dizendo que aqui, ó, Faculty University conducted a survey, ou seja, conduziu uma pesquisa. A gente não tem os resultados dessa pesquisa ainda para saber se foi de sucesso ou não, tá? Por isso que não é a delta. Eco, carried over. Carried over é no sentido de adiantou? Não, no sentido de conduziu, tá? Agora 11. Choose the option that correctly completes the blank respectively, tá? A gente tem polite, a gente tem dressed, a gente tem independent, disappointed, tá? Essa eu vou resolver primeiro, depois eu vou explicar. Polite só pode ser polite to. Dressed, tá na yellow, é in, tá? Porque é vestido em tal cor. E eu vou colocar o card aí do vídeo.
E o momento no qual eu expliquei sobre o verbo dress numa outra prova da EFON, se eu não me engano foi de 2026, enfim, feito em 2025, aplicado em 2025, vou entrar em 2026 que eu detalho o verbo to dress, mas aqui como diz cor, né, e cor que a mulher tá vestida, enfim, a roupa da mulher é amarelo, poderia só ser o in, tá? Então to e in é dependent, não é dependent of, é dependent on, e aqui que tá a chave, você pensar independent é on também, não, independent é off. A5. Disappointed, disappointed at, ou poderia ser o about também, tá? Mas com isso, só com essas, enfim, 5 alternativas já completas, a gente já chega na eco, tá? E por que que são essas? Por que que igual eu trouxe? Pra você não precisar se confundir mais. Mas se a gente colocar a barreirinha aqui, enfim. Polite só poderia ser com to, não com with, tá? Depend e dependent. Só com on e não com off. Independ e independent com o off, tá? Por que que eu coloquei esses dois? Porque aqui é o verbo, tá? O there infinitivo do verbo, né? E aqui seria o adjetivo dependente. Então aqui depender, dependente, independer e independente, tá? Então não se confunda, né? Porque, enfim, aqui só muda o prefixo que seria a mesma regência. Não, tá? Isso aqui é bom você saber que tem essas divergências, tá? E polite é polite too, tá? Então com isso você matava essa questão, é bem decoradinha mesmo. E esse disappointed foi o que eu te falei. Poderia ser o about também. A 12. A 12 é de gramaticalmente correta. A1, gramaticalmente correta. Speak up, will you? Tá correto, porque tá no imperativo. Tá dizendo se a pessoa vai falar alto, né? E aqui a gente não vê nenhum erro gramatical, não. Já corta alvo, já corta bravo. Tá. 2. Seafarers have fewer time to spend with their families. Tá, ele já errou quando diz fewer, porque time é uncountable. Tá? Uncountable. Então, o que você poderia colocar aqui pra querer dizer menos tempo? Less, tá? Less time. Have less time. Então a gente já acorda o quê? A Charlie? Por enquanto já acorda a Charlie. 3. The vases are handmade and everyone is slightly different. Sim, tá? Every vase. Ele diz, ó. Que são feitos à mão, tá? Quando ele diz every, tá correto, tá? A4. Because of the large... Cada vaso, tá? Especificando. A4. Because of the large number of people retiring, more than one job have been offered. Não. O job é singular, tá? Então seria o has, tá? E que poderia ser substituído pelo it. E it é has e não have. Tá? Então, por isso você corta eco e marca delta. Ah, sim. Por que a 5 tá errada? Porque também tem um outro ano de F1 que eu vou deixar no card do vídeo, que eu mostro que o Needant, ele trabalha aqui, no caso, a sua conjugação, que nem um verbo modal. Por isso que esse need not, enfim, o N apóstrofo T seria o need not. Fear seria don't need to fear, tá? Isso aqui tá correto. E eu vou deixar aí pra você olhar a questão, enfim, outra questão que tem essa mesma ideia. Por isso que é a delta correta, tá? Agora, 13. Essa 13 aqui é a aqui, ó. A, perdão, a não. A primeira lacuna aqui, ele tem o verbo start. Por que eu não precisaria nem ler? Porque o start é verbo sequencial, eu mostrei aqui pra você. O verbo sequencial, aí tem o verbo principal aqui. E outros exemplos. Suggest, remember, like, keep, miss, enjoy, quit. Então, se eu começo falando aqui, ó. When Felicity start, não poderia ser acompanhado do to. O verbo seguinte teria que ser com ing, que nem tá aqui na C, tá? Has started to smell? Não. Também não poderia. Independente do tempo do start aqui, não poderia enfiar um to aqui, tá? Teria que ser no ing, tá? Eu modificaria o verbo, mas eu não poderia modificar o que vem depois também. Teria que ser o verbo seguinte no ing. E o que vem depois, tá? Aí, o que vamos completar? When Felicity Aston started smelling fish and chips, she knew something was wrong. Ou seja,
Perdão, knew when. Então, quando ela começou a cheirar, enfim, peixe e batatas, ela sabia que algo estava errado. Então, aqui é o past simple, tá? Então, realmente aqui é new. Vamos olhar o resto. She must be hallucinating. After all, tanana, no pubs in the middle of Antarctica. Então, isso aqui é uma afirmação atemporal, por isso que tem que ser no presente, ó. There are no pubs, ou seja, não tem bares no meio da Antártica, tá? Por ser uma afirmação temporal. The British explorer tanana, solo across the great frozen continent and had not seen, tá? Tem que ser no passado, né? Another human being for weeks. For weeks, então, porque isso daqui, ó, tava em acontecimento no passado. Então, aqui, ó, was skiing, tá? Quando a gente diz aqui, ó, was skiing. The British explorer was skiing solo across the great frozen continent and had not seen another human being for weeks, tá? Então, quando ele tava esquiando, enfim, pelo grande continente congelado, ele não viu, né, nenhum humano. Então, durante essa ação dele estar esquiando, que ele não viu nenhum humano. Por isso que é was skiing past continuous, tá? Agora. It's tanana insane, said Aston. But she says. She, tanana, eventually crossing Antarctica in 59 days in 2012. Becoming the first woman in the world to make it solo, tá? Eventually crossing, tá? Então aqui também teria que estar no ING. E, enfim, essa daqui tá correta? She kept going, eventually crossing. Ela continuou indo, going, perdão. Deixa eu apagar aqui que tá feio. She kept going, eventually crossing. Ela continuou indo, eventualmente cruzando a Antártica em 59 dias em 2012, tá? E tornando insane. Então aqui teria que ser no past simple, quando ela diz, não é drives, não. E drove. Por quê? Por que não seria drive? Porque foi uma ação no passado que a deixou, tipo, perplexa. Não insana, perplexa, assustada. Porque ela não tinha visto humanos durante essa experiência de estar esquiando por semanas. Então ela ficou doida por causa dessa falta de socialização, tá? Não é algo que ainda deixa ela louca, por isso que não é drives. It drove me insane, que ela tá falando. Me deixou louca na época, tá? E quando ela diz aqui, ó, but she says she kept going, ela continuou indo, eventualmente cruzando a Antártica, tá? Então, quando ela diz continuou indo, aqui o was skiing, é uma ação que estava em processo no passado, tá? Por isso que é past continuous nessas duas lacunas aqui, tá? Essa questãozinha é boa, porque se você identificasse o verbo sequencial, você já matava. Mas, enfim, eu preferi explicar para não te dar mais nenhuma dúvida. Agora, na 14. Essa daqui é chata? É. Mas se você, enfim, notasse uma alternativa falha, que eu vou te mostrar aqui, aqui, ó. É na última, tá? É na última. A gente vê o though, a gente vê o likewise, o so, then e o otherwise, tá? Quando diz aqui, ó, thanks for your support. We wouldn't, a gente vai com o negativo, have finished it in time, tananã. Aqui teria que ser otherwise, por quê? Porque quando ele diz aqui, ó, we wouldn't have finished it in time, a gente não teria terminado no tempo estipulado se não fosse sem o seu apoio. Se não fosse, você já tá vendo essa condição, no caso, essa situação condicional? De que, tipo, as pessoas não teriam terminado no tempo sem a ajuda, sem o apoio, enfim, da pessoa, enfim, a qual elas estão agradecendo. Então teria que ser o otherwise por causa dessa questão condicional. Não poderia ser o likewise, porque likewise é da mesma forma. So significa então e then também significa então. Though significa o mas ali, embora, né? Daria uma ideia de contraste. Por isso que seria só por causa da 4, que a 4 quer dizer de outra forma, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, thanks for your support, obrigado pelo seu apoio. We wouldn't have finished it in time otherwise. A gente não teria terminado no tempo estipulado de outra forma, entendeu? Se não fosse a sua ajuda. Por isso.
porque isso contribuiu para eles terminarem, a ajuda da pessoa contribuiu para, enfim, esse pessoal terminar no tempo estipulado, tá? Então, sabendo essa 4, você conseguiria acertar essa questão. Mas, olhando as outras alternativas, quando ele diz aqui, ó, John acted as though, por que aqui as though? As though he had never seen her before. É como se. Por que não poderia ser o like? Porque, ó, ele agiu como ele nunca. Não dá essa situação de condicional, tá? Quando ele diz as though, é como se ele nunca visse ela antes, tá? Ele não agiu de uma forma usual, ele agiu de acordo com a condição, entendeu? De nunca ter visto a pessoa antes, tá? So também não. Acted so, não. Acted if, não. Acted as if, sim. Porque as though e as if passaria essa ideia de como se, tá? A 2. She's got an interview today. Tananã, the new dress. Tá. Quando ele diz aqui, hence the new dress. Ou hence. Hence passa uma ideia de explicação, tá? Explicação. E por que que... Ah, perdão. Tô marcando na errada, né? Aqui, ó. Hence, explicação. Por que que não seria o resto? Porque unless, a não ser que, uma ideia condicional, as if. A ideia aqui é passada na 1 e não na 2. Owing to e regarding seria no sentido causal. E aqui é explicativo por quê? O que está explicando o novo vestido dela é o motivo da entrevista que ela tem hoje, entendeu? É justamente por isso. O hence seria a tradução, né, para o inglês do por isso, tá? É o motivo, né? O motivo é a entrevista. O motivo do vestido novo é a entrevista. A 3. He'll be back next month unless there's a bus strike. Então, bus strike é condição, entendeu? Aqui, ó. Pra ele vir. Pra ele voltar, né? A4. A4 a gente já destrinchou. Enfim. Mas é isso que eu quis explicar. Apesar enfim, das explicações longas nessas questões, porque elas são bem densas, eu espero que você esteja entendendo. Agora na 15, essa 15 é bem interessante, porque aqui, ó, nesse trecho, miss significa perder. E ele tá querendo, ó, the closest in meaning, tá? A mais próxima de sentido. O que a quer dizer aqui, ó? I would like to know what causes an engine car to miss. To miss aqui, ó, engine car, é no sentido do... To miss é no sentido do carro não engatar, do carro parar, tá? Então, quando aqui no enunciado diz we can miss seeing a school coming, é que eles não podem perder de vista, não podem deixar de ver, tá? Então, nesse sentido de perda. Não é nesse sentido de parar ou de não engatar. Na tá errada. Na B, perhaps there's something the police have missed. Sim, é justamente no sentido de perder aqui, ó. Talvez tenha algo que a polícia tenha perdido, tá? Então, realmente no sentido de deixar de ver, de perder de vista, tá? Na C, I think I will give the barbecue a miss because I am on a diet. Tá. Quando diz a miss, é no sentido de falta, tá? Give a miss. Dá uma falta, no sentido de perder. A miss, aqui é noun, tá? É um substantivo e aqui significa falta. E aqui, no enunciado, é um verbo, tá? Então você pode olhar por essa linha também, por isso que essa tá incorreta. É a delta. Jane, perdão, handled all her problems without missing a beat, tá? Isso daqui, missing a beat, without missing a beat, é uma expressão idiomática que pode significar aqui, ó, sem errar, tá? Sem errar. Without missing a beat. Sem errar. A echo. Another candidate has just taken this job, so I'm afraid you have missed the boat. Outra expressão idiomática. Miss the boat é largar a oportunidade, tipo assim, agir devagar, vou deixar até anotado aqui. You have missed the boat. Diminuir aqui a caixa.
Agiu devagar, né? Agiu devagar e missed the boat e perdeu, né? Perdeu o barco. Já assim. Perdeu o barco. Barco, perdão. Perdeu o barco. Aqui seria oportunidade, tá? Que o barco é metáfora para oportunidade, tá? Então, por isso que não é a delta nem a eco, que são expressões idiomáticas. E aqui na Brava, no enunciado, no sentido literal, tá? De perder mesmo. Agora, 16. A 16 é de mais uma de interpretação. Provinha bem densa, porque tem de tudo, né? Mas vamos pra cima. Ele que é correto de acordo com o texto, tá? Vou colocar na preta. Volunteer divers and scientists are tired of trying to make coral reefs return to their former condition, tá? Quando ele diz aqui que, ó, tired of trying, tá? Tired of trying. Não, mesmo que quando eles dizem aqui que estão trabalhando incansavelmente, aqui em cima, ó. Working, ó, scientists, volunteer divers, working tirelessly to restore the dying reef. É diferente quando ele diz aqui, ó, estão cansados de tentar? Não. Eles estão trabalhando incansavelmente. Eles não desistiram. Aqui na A passa essa ideia que eles desistiram. Estão cansados de tentar? Não. Estão trabalhando incansavelmente para concluir esse ato, né? A Bravo. Attempting to preserve life at sea, scuba divers are engaged in alga farming. Farming não, tá? Porque farming é ideia de cultivo. E aqui no início ele diz o quê, ó? Scuba divers tend to an underwater nursery, slowly plucking off. Plucking off é sentido de eliminar, tá? Coloca aqui, eliminando. Eliminando as algas. Aqui, tá? Removendo, né? Removendo, arrancando. Removendo as algas. Deixar assim. Então, por isso que essa Brava tá correta. É a Charlie. Wastewater favors the proliferation of algae, improving the resilience of coral reefs. Resilience? Não, tá? Resilience tá errado ele dizer porque nesse trecho aqui, ó, ele diz, ó, wastewater introduces bacteria, viruses and disease to the shallow reef. Aí ele vai descrevendo mais coisas. Quando ele diz que melhora a resiliência, tá errado. Ele introduz prejuízos, ó, bactéria, vírus, doenças, tá? Então, improve the resilience, melhorar a resiliência, não tem nada a ver. Tá piorando a resiliência. A D. The depletion of skimpy vegetation in Bonaire is a critical issue. Tá? Quando ele diz depletion seria no sentido de escassez, né? Escassez, esgotamento. E skimpy seria no sentido de também escassa, tá? Mas vamos supor aqui, pequeno. Vou colocar aqui pequeno e escasso. Escasso também. Vegetação escassa. No Bonaire. E isso daqui tá. Essa daqui que é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque ele diz aqui no trecho, ó. Scant, ó. Como diz aqui, scant vegetation. Scant é um sentido de skimpy também, tá? Mesmo como semântico de skimpy vegetation. De escasso, de vegetação escassa. Vamos ler o trecho todo, né? Okay, there's one problem though. Feral goats and donkeys, descendants of those once brought in by Spanish settlers, love to gobble up the scant vegetation, tá? Ele diz aqui, ó. The loss of plant life, combined with powerful winds and hurricanes, increasingly pushes sediment and waste into the ocean, where it chokes the clear water, tá? Então a gente vê que esse trecho todo, ele reforça a ideia de que ó, a escassez da vegetação pequena, né? Enfim, no Bonaire é um critical issue, é um tema crítico, né? Porque a gente vê o que acontece, ó. Ó, perda de loss of plant lives, hurricanes. E a gente vê que isso prejudica, né, a água limpa. Waste into the ocean, a gente vê todos esses fatores, tá? Que quem acaba causando isso? Enfim, as cabras, donkeys, e porque eles, querendo ou não, comem essas vegetações pequenas, né? Essas vegetações
bem rasas, né? Bem escassas, bem curtas, né? Eles acabam destruindo essa vegetação e eliminando elas. Depletion, sendo no meu sentido de plucking off, de remoção, né? Porque eles se alimentam disso, tá? Ah, é. Human impact on Bonaere's coral reefs has plummeted dramatically over the years, tá? Mais uma alternativa usando palavra difícil. Mas quando ele diz plummeted, é no sentido de diminuiu. E como que o impacto diminuiu dramaticamente nos corais aqui? Não. Plummeted, não. Increased. A gente pode dizer increased, porque no trecho aqui, ó. Nesse parágrafo aqui todo, ó. Aqui, ó. Vou marcar com outra cor. Aqui. Boats, owners to moor their vessels. Negative impact on the coral. Tá? A gente vê que isso é um impacto negativo. We now have increasing number of boats mooring the town area, very close to the shore. Tá? A gente vê aqui, ó, que isso, querendo ou não, libera ó, wastewater into the ocean, água suja no oceano. Ó, right there on top of the reef, ou seja, tá ali diretamente em cima dos corais, né? Então, a gente vê que quando ele diz aqui dos barcos, ó, boat owners, os donos de barcos, eles estão causando um impacto negativo no coral, porque o shore seria o pier, né? Enfim, onde eles deixam a marina, né? Onde eles deixam os seus barcos, é em cima ali, ó. Eles liberam, é bem, aqui, ó, é bem perto do coral e quando eles começam a navegar, né? Eles liberam, enfim, ó, wastewater on top of the reef, tá? Então, apesar da extensão toda, mais uma vez para explicar questão de interpretação, essa que é a ideia expressa, tá? O impacto humano não diminuiu e sim aumentou. Esse parágrafo todo aqui explica isso. Agora 17. Esse 17 é chatinho. Porque é de plural, tá? E eu trouxe esse quadro todo te explicando por que da tá correta. Sheaves vem de sheaf. Runners up vem de runner up. Data enfim, não muda, tá? É a mesma forma pro plural e pro singular. Nuclei, que eu acho que fala assim, é de nucleus, tá? Tá correto. Volcanoes poderia ser só com S, também vem de volcano. Essa que é correta. Qual que é o erro da B? Quando ele diz corpus. O plural certo é corpora, tá? A C, qual que é o erro da C? É que quando ele usa análises com I, tá? Perdão. Essa primeira aqui já tá incorreta. A última também, que é radii, não é radius. Isso daqui é o singular, tá? O resto tá tudo certo. A D, a primeira que tá incorreta, poderia ser formulas, ó. Formulas ou formulae, tá? Headquarters também tá correto, porque, enfim, é a mesma coisa que data, tá? Mesma forma tanto pro singular e pro plural. Species também, invariável. Wrath, wraths, no caso, tá correto, tá? Buzz, não. Buzz é no singular. O plural é buzzes, com ES. Enfim, a letra duplicada é S, tá? Fenômena, tá correto? Vem de fenômeno, igual eu mostrei aqui. Diagnosis, tá correto? Vem de diagnosis. Aqui, ó, fungus que tá errado. E esse é o singular. O plural é funguses ou fungi. Oasis que tá errado, teria que ser com E aqui, com eco. Vertebrae, tá correto? Vem de vertebra. Então, esses plurais aqui, a maioria são do latim, também do grego, mas outras também aqui dava para você matar porque ou termina em F, tá vendo? A palavra, ou também é muito conhecido, né? Que termina assim S e S, e você sabe que substitui o I pelo E, né? No caso, no caso, o singular é esse, o plural é esse, tá? Como um dos casos aqui, ó. Esse aqui, né? Esse aqui, ó. O plural, no caso,
e esse aqui também é plural. Tá? A 18 é de adjetivo, e eu trouxe essa tabelinha, porque ele quer incorreta. E incorreta aqui, no caso, já... Não é essa A, não. Por que não é essa A? É essa brava aqui. Essa A, ele coloca primeiro size, ó. Big, beleza. Round. Round é shape, beleza. Glass é material. Então, tá correto, tá na ordem correta. Big, round, glass. Tá. Então ela tá sem problema. Agora na B, quando ele diz aqui, ó, leather address, ele coloca material na frente de cor. Tá vendo? Dress é o substantivo, então a gente vê uma, uma frase fora de ordem, né? Com os adjetivos. Então já é essa brava mesmo. The car is a beautiful and expensive powerful French machine. Tá, vamos por partes. Beautiful, opinião. Expensive. Opinião também, né? A pessoa acha caro. Powerful, também opinião. French é origem, tá? Então a gente vê opinião, 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 origem. Tudo correto. A delta. These are two interesting Spanish courses. Interesting opinion, tá? Spanish é origin. Beleza, também tá correto. A eco. These two entrepreneurs created great smart solutions, tá? Great é... Great e smart são ambas ideias de opinião, tá? Porque quando o cara diz que são ótimas, inteligentes, perdão, não violam nenhuma. Enfim, não violam nenhuma. Não violam nenhuma ordem dos adjetivos, por isso que essa é incorreta, tá? E essa daqui a gente concluiu que é a. Não sei por que apagou, mas enfim. A 19. Essa 19 é interessante, porque a gente teria que saber o significado de cada phrasal verb, tá? Eu vou primeiro resolver a questão e depois te explico o significado de cada. Aqui é came across. Came across. Então já corta alfa, já corta bravo, já corta delta e já corta eco e marco a Charlie. A segunda é come back. Please come back to math class. Do you want to come over? E a 4, I've come up with, tá? Por que não é came across? I came across him crying in the bathroom. Porque a pessoa encontrou o cara chorando no bedroom, perdão, no quarto, tá? Aqui, ó. Came across, no sentido de encontrar. Um outro exemplo aqui, ó. They came across each other at Washington Square Park. Ou seja, eles se encontraram no parque da Praça de Washington, tá? A2. Please come back to math class. Por favor, volte para aula de matemática, tá? Come back no sentido de voltar. Aqui, ó. Um exemplo. He came back to take his wallet. Ou seja, ele voltou para pegar a carteira dele porque ele esqueceu. A terceira. Do you want to come over to my house and to eat popcorn and watch a movie? Ou seja, você quer vir para minha casa para comer pipoca e assistir um filme? Aqui, essa ideia expressa aqui, ó. Come over, vir, tá? Um outro exemplo. They came over to watch the game, ou seja, eles vieram para assistir o jogo. Na 4, I've come up with a great idea to solve that problem, ou seja, a pessoa inventou, criou, sugeriu uma ideia para resolver o problema. E esse exemplo aqui, ó, the boss came up with a business plan, ou seja, sugeriu, inventou, chegou com um novo plano, né, em reunião e tal. Então, por isso que já é seco na C mesmo, porque são esses os sentidos expressos nessas alternativas, tá? E na 20 aqui, which statement is not correct? A gente já sabe que é alfa, por quê? Porque remember é verbo sequencial, tá? Igual eu coloquei aqui. E se eu não me engano, falei nessa alternativa aqui também. Tem uma outra de verbo sequencial. Aqui, ó. Remember, tá? Remember, enjoy, start. Esse sempre aparece nas questões. Quit também, eu já vi numa questão da EAR, que fala de quit smoking. Quit smoking. Smoking. Tá? Um negócio assim, uma EAR recente. Tá? Então, esses daqui sempre aparecem, tá?
keep, like também. Agora voltando. Por que as outras são corretas? Wants to, correto. Não é um verbo sequencial, ele realmente precisa do to depois dele, tá? The book was written by Eliot. Tá correto? A voz passiva. E aqui o agente tá passivo, por isso que é o by. Tá correto. The hypothesis is that they are to blame. Tá. Essa daqui que é a hipótese, tá tudo correto. They are to blame. Eles que são a culpar, né? Por isso que essa é a hipótese. E essa aqui tá correta. Não tenha medo de marcar, porque isso daqui é uma ideia isolada. Seria o predicativo, tá? Então aqui não teria erro gramatical, não. Pense como uma coisa isolada, tá? E veja se aqui tá errado gramaticalmente. Na eco, many waste materials are disposed of in an irregular local. Tá, talvez você tenha uma confusão de achar que aqui, ó, por exemplo, local tá errado. Que local, você pensar, isso não existe no inglês, né? Teria que ser place. Não, tá? Local normalmente serve como adjetivo para você, por exemplo, falar local area, coisa do tipo. Mas local também poderia ser, enfim, uma palavra para expressar um morador de tal local, tá? Então, aqui nesse caso, aqui, por exemplo, se a gente fosse pensar no sentido de lugar, lugar mesmo, área local, vamos supor, uma coisa bem redundante. E área local, né? Aqui seria um adjetivo, mas aqui está sendo usado como noun, seria um substantivo. Tá? Aqui você não precisaria se preocupar, porque a banca considerou como correto, tá? E o que eu poderia falar mais? Esse phrasal verb aqui, ó, disposed of, tá? Não acho que está errado, porque of e in aqui juntos traria alguma confusão gramatical, mas não, tá? Isso aqui é uma ideia isolada de dispose of, ou seja, de você descartar, tá? Eliminar, tá? In an irregular local, ou seja, foi descartado nesse local irregular, tá? Então, isso aqui realmente está correto. Se tiver alguma dúvida, enfim, alguma crítica a fazer, pode falar, mas essa que foi a correção da prova. No geral, foi o que eu falei, uma prova bem densa. E, nossa, olha, eu rabisquei tanto que tinha que explicar, né? Mas é isso daí.